Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua companhia logo cedo para conversarmos um pouquinho sobre saúde. O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus deseja nele habitar. Por isso devemos cuidar desse corpo como um templo para que Deus habite. Isso tem a ver com o cuidado da saúde. O programa aqui se preocupa com sua saúde espiritual, mas também com sua saúde física e mental. E por isso, todos os dias trazemos aqui um profissional de saúde para nos ajudar. Hoje, tenho a alegria de estar recebendo mais uma vez o Dr. Fábio Alexandre. Obrigado. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem, estamos animados. Que bom, muito bom ter a sua presença aqui. Muito obrigado, pastor. Dr. Fábio vai estar conosco até amanhã, durante toda essa semana, e se você perdeu algum programa dele, volta aqui no nosso canal no YouTube, vá lá no canal no YouTube e assista as entrevistas anteriores. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre doença celíaca. Correto. O que é doença celíaca, doutor Fábio? É um tema muito importante e pouco conhecido. A doença celíaca é uma doença autoimune, genética, tá certo? Desencadeia quando o paciente come glúten. Glúten? É. Tem duas proteínas que, ao entrar em contato com a mucosa do intestino, ele causa uma reação inflamatória e imunológica. O nosso organismo reconhece essas proteínas do glúten como se fosse um corpo estranho. Só que os anticorpos não atacam o glúten, atacam a mucosa do intestino delgado. Então, as velocidades ficam planas. Com isso, leva à absorção de cálcio, B12, vitaminas, tá certo? Sais minerais, tudo mais. Então, assim, aí causa uma reação inflamatória multissistêmica, dos pés à cabeça. O paciente pode ter vários sintomas. Então, assim, é uma doença genética, tá? A doença celíaca. E tem uma diferença muito grande. Tem a intolerância ao glúten, que é a doença genética. E tem sensível ao glúten. São coisas diferentes. Quem é sensível ao glúten tem sintomas iguais, mas não é doença genética. A doença celíaca não, é uma doença genética. Como é que a gente diferencia se ele tem uma doença genética ou se ele adquiriu uma sensibilidade? Pelos exames. Os exames vão indicar? Os exames indicam. O que acontece é o seguinte, a doença celíaca, como é genética, o pai ou a mãe teve. E se continuar comendo glúten, pode evoluir para câncer intestinal. O sensível não. O sensível pode comer glúten uma vez ou outra. O celíaco não pode comer glúten. Isso é muito importante saber isso. Então, quem é intolerante ao glúten, que é a doença celíaca, não pode comer glúten. O sensível pode uma vez ou outra. Essa lesão intestinal causa vários sintomas. Você pode ter alopécia, pode ter fadiga fácil, dor de cabeça, dor articular, menopausa precoce. Alguns pacientes não conseguem engravidar, crianças não crescem, tá certo? Dor articular. Então, inflamações várias no corpo, porque o glúten, nesse caso, causa uma reação de baixo grau. Tudo inflama. Tá certo? Então, os pacientes celíacos não podem comer glúten. O sensível pode. Uma coisa muito importante. Há uma diferença entre doença celíaca, sensível ao glúten e alergia ao trigo ou alergia ao glúten. Quem tem alergia ao glúten ou ao trigo tem reação alérgica, urticária, coça os olhos, incha a boca, a garganta. Isso é reação alérgica. O sensível tem sintomas igual ao celíaco. O celíaco já é genético. É muito importante definir, porque a pessoa fala, não, eu sou alérgico, eu sou intolerante, eu sou sensível. Não, é diferente. Você é alérgico, intolerante e sensível. Tá certo? Agora, o glúten está principalmente em quais alimentos? Trigo, centeio e cevada. Está em tudo, né? Inclusive, tem glúten no shampoo, no batom. Aí eles pegam esse glúten para usar como emulsificantes para outros produtos. Então, o que acontece é o seguinte, aí o celíaco não pode comer nada disso. Uma coisa que tem muito aqui no Amazonas é a criação de peixe com ração que tem glúten. Então, quando o celíaco come, ele gera aquela carne com glúten, tá certo? Aí tem reação. Pode ter diarreia, ter cólica, são sintomas mais normais. Os sintomas digestivos são outros. Então, assim, o celíaco tem uma vida muito restrita. Porque ele não pode comer nada, tem pão, biscoito, macarrão. Então, tem que tirar isso aí. Tá certo? Então, é muito importante dar o diagnóstico. Não é fácil, é muito confuso. Às vezes, você tem que ter uma dor de cabeça, acha que é sistema neurológico, né? Não é. Realmente, são sintomas que a gente precisa investigar. Como investiga? Dosagem de anticorpos. Faz a dosagem. Anticorpos próprios. Endoscopia digestiva alta, a endoscopia, fazer biópsia do intestino, ver se tem atrofia, porque a atrofia intestinal que leva aos sintomas, tá certo? Também faz a genotipagem, tem que pedir ver se tem um gene da doença celíaca. Então, o diagnóstico da doença celíaca tem várias etapas. É os sintomas, a genotipagem, que é o gene, os anticorpos, endoscopia. Soma tudo isso para ver se realmente é ou não celíaco. E o tratamento para isso, como é que a gente faz? Para celíaco, glúten, never. Forever. Cortar completamente. Não pode comer glúten, não pode.
De forma nenhuma. Nem torrado, mas não existe, não tem. Porque o glúten realmente desencadeia toda a inflamação. O sensível pode comer glúten uma vez ou outra. Então, por celíaco, não come glúten de forma nenhuma. Tem que ser tudo sem glúten. E a coisa mais importante do celíaco é a contaminação. Ele não pode se contaminar. Ou seja, quem é celíaco em casa não pode entrar pão, nem farinha, nada. Porque se contaminar o forno, já tem sintomas. É muito importante. Que coisa interessante, né? Então fica muito restrito. Na verdade, o celíaco virou um ET, uma bolha. Porque o mundo tudo é glúten. Então, se alguém em casa é celíaco, todo mundo é. Não pode se contaminar. Entendi. Então, é por isso que aqui no Amazonas, nós temos um grupo de celíaco, nós fundamos um grupo de celíaco para apoiar esse grupo. Apoiar essas que pessoas. precisam de apoio e de compreensão. Tá joia. Doutor, muito obrigado, viu, pelas orientações de hoje. Amanhã a gente volta para conversarmos um pouquinho mais. Estamos juntos. Hepatites virais será o tema de amanhã, tá Importante. bem?